Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o comparativo dos adjetivos, né? Comparatives of adjectives. Mas vamos falar somente de superioridade. Quando comparar uma coisa com outra, quando comparar uma pessoa com outra, um animal com outro, né? Então a comparação em inglês, principalmente quando se fala de comparação de superioridade, você compara uma coisa com outra coisa, certo? Então, inicialmente, vamos perceber aqui, nesse formato, está aqui na louça, né? Como é que acontece o comparativo através das short adjectives, né? Que são os adjetivos curtos. O que seria adjetivo curto, né? Então, o adjetivo curto seria aqueles adjetivos que têm apenas uma sílaba, duas sílabas, ok? Então, os monossílabos, os dissílabos estão dentro da regrinha do short adjective, certo? Então, imagina a primeira regra, que é a regra geral, tá certo? Onde você vai comparar, por exemplo, aqui eu tenho Lu, e vou comparar a Lu com a Bia, né? Então, a Lu e a Bia. Então, eu preciso preencher esse espaço aqui. Se o adjetivo for velho, old, né? Old só tem uma sílaba. Então, o que diz a regra geral? A regra geral diz que eu acrescente um ER ao final do verbo, ou desculpa, ao final do adjetivo, né? O ER ao final do adjetivo para que você forme o adjetivo de superioridade, comparativo de superioridade, que ficaria o quê? Aqui é velho e aqui é mais velho, né? Então, nessa outra situação aqui eu tenho young, né? Então eu tenho young, que é jovem, e só tem uma sílaba, e depois, já vou explicar para vocês como identificar a separação silábica em inglês para não ter erro. Então eu tenho aqui young, mais ER, e eu tenho mais jovem. Então, perceba que quando o adjetivo ele tem uma sílaba ou duas, eu vou acrescentar, vou modificar esse adjetivo acrescentando o sufixo nele, no caso o sufixo ER, que é o que dá o grau do adjetivo de superioridade. Então, imagina que aqui seria Lu é mais velha do que Bia. Então, eu pegaria old mais o ER, older, e sem esquecer, tá, de fazer a comparação usando a palavrinha que faz a comparação, que é o than, que é o do quê? Vou até colocá-la aqui para vocês não esquecerem dela, certo? Aqui, ó, than, que significa do quê? Que é o que faz a comparação entre duas coisas, pessoas ou animais, né? Então, eu tenho aqui, ó, older than. Aí, eu tenho uma segunda situação que foge um pouco à regra geral, porque a regra geral diz para eu acrescentar um ER, mas aí eu tenho adjetivos que já tem E. Eu já tenho o final E, como brave, que é valente, como nice, que é legal, que é bonito, né? Bacana na gíria, né? Então, eu tenho brave, já tenho R. Então, para que eu vou repetir novamente o E? Não precisa. Então, nesse caso, eu anulo o E do R e repito o E que ele já tem e acrescento o R. Então, fica braver, mais valente, mais legal, né? Então, se eu fosse colocar o adjetivo aqui, ia ficar Lu is nicer than Bia, ok? Então, a Lu é mais legal do que a Bia. Então, nesse sentido, você pode perceber, da regra geral, eu continuo sempre usando o AR. Nessa terceira situação aqui, eu tenho adjetivos que finalizam, que terminam aquelas regrinhas. Lembra quando a gente usa para o verbo? Só que aqui é adjetivo, tá certo? O final, de trás para frente, eu tenho aqui o adjetivo thin, que é magro, né? Então, eu tenho consoante, mais vogal, mais consoante. Ó. Consoante, vogal, consoante. Então, se eu tiver CVC,
de trás para frente, sempre lembrando que é de trás para frente, eu tenho um CVC, eu tenho aqui que dobrar a última consoante. No caso do primeiro adjetivo magro, eu dobrei o N, porque a última consoante é o N. No caso de hot, eu dobrei o T, porque a última consoante é o T. Então ficou hotter e thinner, né? Mais magro, mais quente, né? Hot, quente. E quando eu tiver o adjetivo que termina com Y, acompanhado de uma consoante, tá certo? Aqui tem uma consoante. O que é que eu vou fazer? Eu vou eliminar o Y, colocar o I no lugar do Y e acrescentar a partícula que compara, que é o ER, o sufixo ER, que é o que faz a comparação. E aí eu tenho happier, ou seja, mais feliz. Então, se aqui fosse para completar com happy, aqui ficaria Lu is happier, aqui ó, happier than. Ok? Tudo bem? Entenderam até aqui? Essa primeira parte aqui é a parte dos adjetivos curtos. Quando eu tenho um adjetivo longo, aí eu vou... é bem mais simples. Vai ficar bem mais simples. Por quê? Porque depois de 2 sílabas, o que tiver 3 sílabas, 4 sílabas, ou seja, os trissílabos, os polissílabos, eles vão entrar na regra do long adjectives, para fazer a comparação de superioridade, né? E aí, por que é mais fácil? Porque eu não vou acrescentar nada ao final do adjetivo. Eu vou repetir o adjetivo, né? Eu repito o adjetivo e na frente do adjetivo eu coloco a palavrinha more, que quer dizer mais. Então, more beautiful. Ou seja, se eu fosse usar aqui, né? Aqui é a frase Lu is more beautiful. E aí, lembrando do quê? Than, né? Than Bia. Lu é mais bonita do que Bia, né? Então, você usou aqui, simplesmente você acrescentou more antes do adjetivo e o than depois do adjetivo, certo? Então, o que é that's okay. Mas, professora, como é que eu vou saber que um verbo, um adjetivo em inglês não é dissílabo ou trissílabo? A separação silábica é do mesmo jeito? Não. Do português, não. É diferente. Mas é bem simples. Para você identificar quantas sílabas tem uma palavra em inglês, e aqui no caso adjetivo, você conta a quantidade de vogais que existe na palavra. De vogais separadas. Porque essas 3 aqui estão juntas. Se elas estão juntas, elas fazem parte de uma mesma sílaba. Se ela estiver separada, ela já faz parte de outra sílaba. Então, no caso aqui, eu tenho ó, uma sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas. Quantidade de vogais separadas por sílabas. Já aqui nesse outro adjetivo, ó, tem uma vogal, uma sílaba, 2, 3, 4 sílabas. Então, nesse aqui eu tenho 4 sílabas. E aí você percebe que eu fiz a mesma coisa. Só coloquei o more e, obviamente, depois do adjetivo, vou colocar o than para fazer a comparação. Então, more interesting than. Certo? E os adjetivos irregulares, que aqui eu só coloquei 3, tá certo? E existem mais, mas esses são os mais usados, que é o good, que ele se transforma, não existe uma regra para usar, ele se transforma completamente. Então, good fica better, bad fica worse, e fa, você tem 2 opções. Você pode usar father com A e father com U, né? Por exemplo, se aqui eu fosse usar o good, o adjetivo que ia vir aqui para Lu is, e aí aqui ia ter, para você completar com good. Então, eu ia simplesmente pegar a palavra better e ia comparar. Lu é melhor do que Bia, né? Então, se vocês perceberem, é bem simples. Quem ainda não entendeu, assiste novamente o vídeo, tá certo? Qualquer dúvida, pergunta lá na plataforma que a gente vai conversando
é,